Pode se assentar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, enche-nos com teu Espírito agora através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, o som que sai da sua boca. Senhor, então comece a falar conosco, Senhor, na medida que nós olhamos para a tua palavra e para a tua escritura. Faça isso conosco, Deus, nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, você que nos visita. Se você tem a sua criança aí, se você é pai, se você é mãe, você pode ir até lá fora fazer o seu check-in, se você ainda não fez, porque as crianças irão cultuar ao Senhor. Muito bom, queridos, estar aqui à noite cultuando a Deus, e ouvindo a voz de Deus e aquilo que Ele tem para falar conosco. É para isso que nós estamos aqui. E hoje nós estaremos diante da palavra dEle novamente, para a gente poder seguir a verdade de Deus. Amém? A gente está iniciando hoje uma série de mensagens chamada Sabedoria para Hoje. E juntos a gente vai ser convidado a uma reflexão profunda sobre como a sabedoria bíblica pode transformar algumas áreas desafiadoras da nossa vida comum. Se a gente pudesse ficar aqui, a gente teria que ficar aqui o ano todo falando sobre áreas, né? Mas a gente escolheu algumas áreas para isso. Cada mensagem vai mergulhar em uma área específica da vida que a gente considera muito importante para o nosso tempo e vai revelar como as Escrituras oferecem uma visão radicalmente diferente das soluções oferecidas pelo mundo afora. A gente vai ver como que a verdadeira sabedoria não é apenas sobre fazer o certo, mas sobre ser transformado pelo amor e pelo poder do Evangelho, para que nossas escolhas reflitam o caráter e a beleza de Jesus. E especialmente hoje, a gente vai ver biblicamente o que é a sabedoria e como ter sabedoria para viver. Para isso eu queria que você abrisse o seu texto comigo bíblico, no livro de Provérbios, no capítulo 1. Eu vou pedir só para o pessoal da luz aí dar uma subidinha na luz aí, por favor, para o pessoal abrir a Bíblia. Obrigado. Provérbios capítulo 1. A gente vai ler o versículo, do versículo 20 ao versículo 23. Eles dizem assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que eu derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Queridos, nesse texto a gente vê um apelo apaixonado da sabedoria. Essa passagem é a primeira entre muitas de Provérbios onde a sabedoria é personificada. O capítulo 8 de Provérbios, por exemplo, é talvez a maior passagem sobre isso, sobre como a sabedoria está personificada nesse livro. E aqui nós vemos uma proclamação aberta da sabedoria. Ela está clamando nas ruas, nas praças, nos portões da cidade, exatamente onde existem muitos e muitos perigos que estão espreitando os homens, pronto para devorá-los. E ela está convidando o simples a abraçar a sabedoria.
mostrando pelo menos que a sabedoria não é algo para grandes pessoas intelectuais, é para gente comum, gente como a gente. O capítulo 1 de Provérbios começa em instruções de um pai para o filho. E o pai instrui sabedoria para o seu filho no lar. E fora de casa, a sabedoria está clamando também. Ou seja, dessa forma, o chamado de Deus à sabedoria se torna onipresente. Está em todo lugar. Seja em casa ou fora dela, as pessoas têm a oportunidade de ouvir e de atender ao chamado da sabedoria. Na passagem, há um caráter de urgência, se você olhar aí. O tempo é curto. E a oportunidade de você escolher a sabedoria é passageira. Em algum momento não vai ter como mais. Mas se a sabedoria é tão importante assim, a gente precisa saber o que ela é. O que de fato é a sabedoria? Se é urgente, a gente precisa identificar a sabedoria. E o que é a sabedoria? Quando a gente fala de sabedoria, a nossa imagem popular, da sabedoria, ou de uma pessoa sábia, é aquele velhinho de barba branca, debaixo de uma árvore, com um cajado na mão, sabe? Pronto para dar uns conselhos mirabolantes sobre a vida. Algo sempre místico, distante, porque você tem que subir uma montanha para chegar até lá, tem que enfrentar 40 feras gigantes, uns dragões, e você vai chegar na sabedoria. Essa é a imagem que nós temos. Mas esse retrato não reflete o conceito de sabedoria conforme ensinado na Bíblia. A sabedoria divina, ao contrário da sabedoria enigmática que a gente fica vendo por aí, é prática e tangível. Você tem que estabelecer isso na sua vida. E a sabedoria é muito mais do que simplesmente acumular conhecimento ou informação. A sabedoria vai além do que a educação formal pode proporcionar. Porque muitas pessoas instruídas podem não ser sábias, enquanto outras pessoas que não têm instrução nenhuma, educação nenhuma, são muito sábias. A sabedoria não é uma acumulação de dados, não é uma junção de algoritmos das redes sociais. A essência da sabedoria está em saber usar o conhecimento de maneira prática e ética no dia a dia. É a capacidade de aplicar o que se sabe para se viver bem. Discernir a verdade e tomar decisões acertadas, especialmente em situações complexas. Ela também não pode ser adquirida instantaneamente. Você não pesquisa no Google. A gente que criou a mania de achar que a gente sabe de tudo porque a gente pesquisa no Google. Mas sabedoria não é pesquisar no Google. Biblicamente falando, a sabedoria é um conceito totalizante que Deus gerou antes de que tudo existisse. E agora Ele revela para que a humanidade possa experimentar a vida abundante que Ele pretendia no Éden. A sabedoria é a habilidade necessária para a gente navegar pela vida nesse mundo perigoso que a gente vive. Cheio de armadilhas ocultas. Sabedoria é a arte de viver habilidosamente com os princípios retos e verdadeiros. E a sabedoria complementa a aliança de Deus que Ele fez com o seu povo. Ela está enraizada na criação e nos propósitos de Deus para toda a humanidade. A sabedoria expande a aplicação da aliança para todos os aspectos da vida, trazendo transformação pessoal e ao nosso redor. Mas para entender a sabedoria, a gente também precisa entender e compreender o que ela não é. O livro de Provérbios, por exemplo, apresenta alguns termos para descrever a pessoa que não é sábia. Um deles é insensato, ou tolo, que está aí na Bíblia aí. Ou, nos nossos termos, o burro. O insensato, o tolo, é descrito como alguém que despreza a sabedoria e a disciplina. Alguém que é obstinado, que se recusa a mudar o seu comportamento, mesmo diante de uma correção. Esse é o tolo. E ser tolo, ser insensato, é uma escolha de estilo de vida, que é caracterizada pela rejeição a Deus e pela vontade de Deus. Então isso não é sabedoria. Acima de tudo, a sabedoria não trata apenas de viver para si mesmo,
mas de um coração que teme e reverencia Deus, levando as decisões da vida, que seguem a vida, de acordo com a vontade de Deus. Agora pense comigo, saber viver é algo que todos nós queremos aprender. Nós queremos não ser tão cansados, todo mundo está assim. A gente quer ter mais tempo, a gente quer organizar melhor as nossas tarefas, a gente quer cuidar melhor dos nossos filhos, a gente quer ter mais dinheiro na conta, a gente quer ser mais constante, a gente quer cuidar melhor da nossa saúde, a gente quer ter tudo isso ao mesmo tempo. Como eu posso ser mais constante e ao mesmo tempo emagrecer? Como que eu coloco a academia no meu tempo se eu também tenho que trabalhar e ganhar dinheiro? Tudo isso a gente tem que fazer ao mesmo tempo. E eu sempre lembro da canção de Erasmo e Roberto, né, que eles escreveram, é preciso saber viver. Aquela famosa, é preciso saber viver. E as pessoas cantaram. Muita gente aqui dessa igreja que cantou os montes nessa época, né, galera? Então a galera aqui da igreja que cantou muito essa música. Mas vocês são sábios. A gente vai procurar vocês no alto do monte, com um cajado na mão e uma barba branca. É o que todos nós estamos procurando, saber viver, queridos, ter sabedoria para viver, como que a gente vai viver nossa vida. Mas qual que é o problema? Por que então tudo parece que está distante de nós, está tudo cada vez mais longe? Qual o problema de encontrar sabedoria? Qual o problema que a gente não consegue fazer tudo isso que a gente quer? Se você parar para pensar um instante, você vai ver como a sabedoria se tornou escassa no nosso tempo. E como a nossa sociedade está completamente desorientada. No texto que a gente lê em Provérbios, lá no capítulo 1, o texto diz que a sabedoria está clamando nas ruas. No meio da confusão das ruas, do mercado, das pessoas. E é como se a figura fosse de uma feira, a feira de Campo Grande, ou então calçadão de Campo Grande, chip da Oi! E a sabedoria está gritando, concorrendo com o chip da Oi, concorrendo com todo mundo que está gritando, ouro, vendo ouro, é ótica, e mercado, almoço R$10. E a sabedoria está clamando na confusão das ruas. Agora olhe para as ruas. Não precisa de muito para ver a nossa incapacidade de discernir e processar as informações de maneira saudável e sábia. Se a sabedoria clama das ruas, aqui em Campo Grande talvez a sabedoria não está. A pergunta é, a sabedoria não está ou os nossos ouvidos estão fechados? E aí percebe o mundo, embora a gente tenha mais informações disponíveis do que nunca, nenhuma era da humanidade teve mais informações do que a nossa era. Isso não resultou mais em sabedoria. Pelo contrário, a gente vive numa época marcada por confusão, por sobrecarga de informações, superficialidade e uma constante mudança de fatos e opiniões. Nós não sabemos o que nós queremos, nós sabemos para onde nós estamos indo, não sabemos qual curso nós vamos fazer, nós não sabemos quem namorar, nós não sabemos o que fazer na vida. A quantidade excessiva de dados e a velocidade com que a gente recebe a notícia, muitas vezes essas notícias são contraditórias, cria uma sensação de desorientação. Em que eu vou acreditar? As pessoas do nosso tempo, vamos fazer a nossa culpa? Nós. A gente é muito hábil em processar grandes quantidades de informação, mas a gente não tem o tempo necessário para digerir, para internalizar essas informações, o que impacta na nossa identidade, em quem nós somos. E a consequência está aí, nas ruas. A consequência é que as pessoas estão mais sobrecarregadas, estão mais desconfiadas, elas são mais inseguras sobre o que realmente elas podem confiar, qual atitude elas vão tomar. E isso se agrava ainda mais quando as pessoas se voltam para si mesmas, que é o nosso tempo. A maioria de nós que está aqui hoje já está enfrentando problemas com o tempo, com o cansaço, com as finanças, com o relacionamento, com a vida amorosa, com o trabalho, com as redes sociais, etc. Todos nós já enfrentamos esses problemas. E aí, contraditoriamente, a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente acha mesmo. Mas longe de nos trazer a paz, isso produz uma fome ainda mais insaciável por informações. Não minta para mim. Você que está aí, eu também. Se você entrou na academia, você vai lá e procura um vídeo para saber como fazer a melhor série. Qual a dieta que você deve tomar? No Reels do nosso Instagram,
Acontece isso o tempo todo, a gente está atrás de informações o tempo todo, que a gente quer validar aquilo que a gente está fazendo. A gente pensa que talvez se a gente tivesse mais um dado, mais um fato, mais uma informação, a gente vai se sentir satisfeito com o nosso conhecimento, as nossas decisões. Se eu tiver esse... Aí um curso, aí vai vir os vendedores de curso, eles vão entrar nesse tempo. Pronto. Um curso para você aprender a cozinhar. Você compra. Quanto é? R$ 89,90 por mês. Como eu queria saber dançar. Um curso, Ariel vai lançar. O curso do Ariel sobre dançar. Aí você compra o curso. Como eu queria saber tocar. E aí tem um monte de gente vendendo curso. Porque a gente só precisa de um curso. A gente só acha que a gente precisa de um curso para a gente poder seguir na nossa vida. Mas a gente nunca encontra o verdadeiro descanso, a tranquilidade daquilo ali. Pode até durar um momento. Mas a gente está navegando num mar infinito, num oceano infinito de informações que a gente não sabe qual tomar, qual agir, qual fazer. E aí outra marca da nossa geração é que a gente está sempre em busca de novidade, né? Coisas novas, novas informações, novas experiências, novos shows, novos estímulos, novas sensações. Essa igreja aqui não me dá a sensação que eu queria não, então eu vou na outra ali. Isso aqui... eu não gosto de tal restaurante. Por que você não gosta de tal restaurante? Porque lá não me dá a sensação que eu... A gente está sempre atrás do novo. E o resultado disso é que nós somos menos capazes de nos concentrar em alguma coisa. Basicamente, quase todos nós aqui estamos assistindo um jogo e olhamos a rede social e vamos fazer comida ao mesmo tempo. Nós temos muitas abas abertas. Há muito tempo que a gente não consegue sentar e conversar. Há muito tempo que a gente não consegue fazer alguma coisa. Porque a gente está aberto em muitas abas. Nós não conseguimos focar. A gente se enganou, queridos. A gente foi convencido de que a gente precisa saber mais, em vez de saber bem. É muito diferente. A gente se afogou nas informações enquanto a gente permitiu que as nossas almas definhem em uma seca de sabedoria. Muita informação, pouca sabedoria. E no fim, nós estamos adoecidos, nós estamos com burnout, nós estamos com crise de ansiedade, a gente está sobrecarregado. E a gente não sabe saber viver. O mundo de hoje está repleto de informações, mas carece de sabedoria. Há mais dados, mas menos compreensão. Há mais estímulos, mas menos reflexão. A gente é bombardeado com opiniões, mas falta escuta e ponderação. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Há mais coisas para olhar, mas menos capacidade de enxergar o que a gente deve enxergar de verdade. As distrações aumentam, mas a alegria diminuiu. Embora haja uma abundância de muitas coisas, parece que a gente está se tornando cada vez menos humanos. E os nossos olhos estão cansados de olhar para tantas coisas, tantos lugares. As mentes estão sobrecarregadas e as almas estão exaustas, cansadas. Como que alguém pode prosperar num ambiente desse, hein? Como que é possível se manter saudável espiritualmente, mentalmente, em meio à propagação de tanta confusão? E para nós cristãos, como a gente se torna uma fonte de sabedoria em um tempo em que muitos estão buscando uma resposta verdadeira para o caos ao redor? Agora, eu poderia, ou essa série poderia, se basear em conselhos práticos e uma lista de comportamento. 10 maneiras de como lidar com as redes sociais. 20 maneiras de como lidar com o tempo. 40 conselhos para lidar com os relacionamentos. A gente podia fazer isso. Não faltam soluções desse jeito. Não faltam propostas. Não faltam palestras de coaching por aí. Mentoreamento. Tenha uma planilha. Descubra o segredo da sua planilha de organização. Comigo aqui. Tem gente que está cobrando 10 mil para isso. Junte isso, junte aquilo. São os conselhos. Mas apesar de termos muita coisa para falar desse sentido, se nós não chegarmos ao âmago do problema, nós não chegaremos em lugar nenhum. Nós precisamos chegar ao âmago do problema. Por que parece tão difícil encontrar a sabedoria que tanto nós buscamos?
Talvez você já tenha tentado inúmeras vezes mudar os comportamentos. Seguir conselhos práticos, estabelecer metas, regras. A inconstância não deixa, né, amigo? Sou igual a você também, é difícil. Na tentativa de reorganizar a sua vida, mas parece que algo sempre escapa. Há momentos em que você sente como se estivesse passando por uma lista de tarefas espirituais, tentando fazer o certo, mas não consegue ser sem ser quem você quer que você seja. O vazio, a frustração e a falta de paz ainda permanecem ali no ar, na escuridão da vida. O problema, meu amigo, não é apenas o que fazemos. O problema é quem nós somos. Nós podemos gastar muito tempo tentando mudar o que fazemos, mas se nós não mudarmos quem nós somos, não vai adiantar de nada. Quem somos está profundamente quebrado. O dilema humano da sabedoria, da tolice, da incapacidade, não pode ser resolvido por ajustes superficiais ou com uma religiosidade mecânica. Entrei para a igreja, agora tudo vai mudar. Quem disse isso? Satanás. Ah, não, se eu entrar para a igreja agora, poxa, você é o cara mais sábio do mundo. Religiosidade não muda ninguém, querido. Religião não muda ninguém. Não tem essa capacidade. A fonte de toda a nossa desordem e falta de sabedoria é muito mais profunda do que os nossos olhos podem ver. A tolice não é apenas uma questão de comportamento inadequado. A insensatez não é uma questão de você ajustar uma lista de comportamento, de um check-in. A tolice é um problema do coração. Um coração que desde o Éden, desde o jardim, se rebelou contra Deus e a perfeita sabedoria de Deus. Houve um momento em que a humanidade, lá no Éden, decidiu viver longe de Deus. Longe de quem Deus era e trocou Deus, a sabedoria de Deus, por um conhecimento que eles consideravam absolutos. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda foi tentar obter conhecimento e sabedoria pelos próprios meios, à parte de Deus. Esse foi o problema de Adão e Eva. E aí depois disso toda a humanidade seguiu o curso dela. Como diz o apóstolo Paulo, julgando-se sábia, tornou-se louca e tola, afligida por não saber o que fazer e nem para onde ir. Queridos, não são as circunstâncias ou conselhos inadequados ou a falta de informação que nos destrói. Somos nós. Nosso orgulho, nossa busca por independência, o nosso desejo de ir atrás das coisas por nós mesmos, a nossa autonomia, a nossa pretensão em saber de algo, a nossa busca, a nossa obstinação em viver pelos nossos próprios padrões, crendo que nós podemos controlar todas as coisas ao nosso redor, que o controle está nas nossas mãos e que nós podemos caminhar por onde nós caminhamos. No final das contas, eu vou saber o que fazer, eu vou dar o jeitinho brasileiro. Esse é o problema. Mas a cada nova tentativa, a tolice bate na nossa porta, ela reaparece. E a gente percebe que a gente está num loop infinito de tolice, de frustração, de problemas. E esse loop, esse ciclo nos revela algo devastador, mas é essencial para você sair daqui nessa noite entendendo a sua vida, querido. A sabedoria verdadeira não está ao nosso alcance.
A autossuficiência que tanto exaltamos é a raiz do nosso fracasso. A gente quer consertar o que está errado, mas a gente não pode consertar o que está errado, porque nós somos o problema. A nossa incapacidade de encontrar descanso, discernimento, direção, revela a nossa desesperada necessidade de algo. Se a sabedoria não está ao nosso alcance, então a sabedoria vai ter que vir até nós. A gente vai ter que ser chamado para isso. A sabedoria vai ter que vir até nós. Alguém ou algo precisa vir ao nosso encontro. E é aqui que nós colocamos a sabedoria nos moldes da aliança. A sabedoria, assim como a santidade, queridos, é exigida por Deus em um padrão perfeito. A sabedoria que Deus pede não é uma questão de comparação entre homens, mas com a perfeição divina. E isso faz com que todos os homens, desde Adão, estejam debaixo de uma linha. A linha do fracasso. A linha da incapacidade. Porque nenhum ser humano pode atingir o padrão de Deus, exceto um. Somente um ser humano pôde atingir o padrão de Deus, a saber, Jesus, o Cristo. Ele viveu e encarnou essa sabedoria perfeitamente. E para isso, a gente poder entender essa relação de Jesus, a sabedoria, e como a gente chega nele e tem sabedoria, Paulo vai nos ajudar. Adicionando uma camada para esse entendimento de sabedoria nosso. Lá, nos Coríntios, capítulo 1, na primeira carta, no versículo 18 a 25, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é, irmãos, o poder e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Existe uma esperança. Existe um lugar onde a sabedoria pode ser buscada e encontrada. Onde as nossas vidas podem encontrar um novo tom, um novo sabor para tudo que a gente está vivendo. Paulo está escrevendo para essa igreja cheia de divisões, e nessas divisões da igreja, ele destaca que esse povo, os coríntios, estavam preocupados excessivamente com a sabedoria humana, com a inteligência, com a intelectualidade, com a retórica. Eles admiravam as filosofias, os líderes. Tinha muita coisa, muita informação naquele tempo também, então eles ficavam atrás disso tudo. E eles esqueceram o verdadeiro evangelho, a cruz de Cristo. O apóstolo aqui está afirmando que, ao contrário do que os coríntios valorizavam, a palavra da cruz, é o que ele está dizendo, não se sustenta na persuasão humana. Não entra na lógica da inteligência humana, a cruz, mas naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a cruz, a mensagem da cruz, divide a humanidade em dois grupos.
aqueles que perecem, ou seja, aqueles que consideram a cruz a loucura de Deus, e aqueles que são salvos e têm a vida eterna, os que reconhecem a cruz como o poder de Deus. E esse contraste é central no argumento de Paulo aqui. Enquanto o mundo está buscando informações, pensamentos próprios e poder em termos terrenos, Deus na cruz, ali, naquele lugar sangrento, Ele destrói toda a pretensão humana. A cruz, então, queridos, expõe a incapacidade humana de lidar com o problema do pecado e com a necessidade que nós temos de nos reconciliar com Deus. A cruz humilha nossas inteligências. A cruz humilha as nossas pretensões e revela que toda tentativa humana de alcançar a sabedoria é insuficiente para alcançar a Deus. E aí o que acontece? Onde nós falhamos, Deus age poderosamente. O Evangelho, queridos, não é uma filosofia superior. Se você está atrás do Evangelho, se você está seguindo o Evangelho, e dizendo, olha, eu sou evangélico, porque você acredita que é uma filosofia superior, repense novamente, porque o Evangelho não é uma filosofia superior não, queridos. Não é isso não. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que opera onde as filosofias humanas não podem operar. Opera onde nós não conseguimos fazer nada. É ali que o Evangelho faz. A cruz, então, ela revela essa profunda diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Enquanto o mundo espera por manifestações espetaculares de poder, enquanto o mundo espera por aquele pensador, é por isso que tem um monte de igreja abusiva, um monte de igreja que abusa dos seus membros, sabe por quê? Porque está tudo centralizado no grande pensador lá da frente, do pastor, do pregador, que tem ótimas palavras, como que ele prega. Nós vamos atrás de pessoas, atrás de líderes, atrás de mestres, e a gente fica indo atrás de mestres, mas a cruz mostra que isso não pode acontecer. Deus oferece algo que subverte todas essas expectativas nossas. E aí, a fraqueza aparente da cruz é a demonstração suprema do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Então, queridos, tem uma boa notícia para você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Uma grande notícia para você sair daqui hoje. Jesus Cristo fez uma grande troca na cruz. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente toma sobre ele a nossa insensatez, o nosso pecado, como diz o profeta no capítulo 53, lá Isaías, que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele toma sobre si e em troca, ele coloca sobre nós a sabedoria e a justiça dele. É por isso que Paulo fala no versículo 30 desse mesmo capítulo, que Cristo se tornou para nós que estamos nele, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso significa, queridos, que embora nós sejamos naturalmente insensatos, agora por causa de Cristo, nós seremos contados como sábios, nós podemos achar sabedoria. Por causa de Cristo. Esse é o centro da mensagem cristã. Nós vamos achar muitas igrejas abertas, nós vamos achar muitas pessoas ao redor do mundo dizendo, e com muitos pensamentos religiosos, que vão basear tudo aquilo ali em faça mais para alcançar alguma coisa. Mas o centro da mensagem cristã não é faça mais para alcançar alguma coisa. O centro da mensagem cristã é que Ele fez algo por nós que éramos incapazes. Qualquer sistema que não tenha a cruz como base é fútil. É vaidade de vaidades. A cruz não apenas reconcilia os seres humanos com Deus, nos reconcilia uns com os outros também. E isso transforma a maneira com que a gente deve viver para buscar a sabedoria. Agora,
Eu não busco sabedoria para ganhar um favor de Deus. Eu vou atrás da sabedoria porque é uma resposta àquilo que Ele fez por mim. Nossa esperança de sabedoria e justiça diante de Deus repousa totalmente em Cristo Jesus. Cristo, Cristo, Cristo. Somente Cristo Jesus. A cruz de Cristo vai resolver as nossas falhas e as nossas imperfeições na busca por viver uma melhor vida. E qualquer progresso que nós tenhamos na nossa vida é a graça de Deus mostrando sabedoria perfeita de Jesus a nós. Então a sabedoria não é um fim em si mesma. Não pode ser. Ela é a própria vida de Cristo operando em nós. Agora, a partir dessa notícia, a partir disso, como então eu e você podemos viver sabiamente? Como é ter sabedoria para viver? Como isso se manifesta na prática? E é isso que nós vamos ver a cada domingo aqui, até essa série terminar. Em algumas áreas da nossa vida. Mas em todos eles, e hoje aqui, nós teremos que chegar às mesmas conclusões. As conclusões base, aquilo que está por trás de tudo, a gente vai ter que chegar. Em primeiro lugar, para viver de modo sábio num mundo como o nosso, nós vamos precisar nos arrepender e crer. Nós estamos sendo chamados para o arrependimento e a fé. A busca pela sabedoria só pode ser frutífera se estiver enraizada em Cristo. A sabedoria não é apenas um conjunto de boas práticas ou de autocontrole, mas uma vida que flui da obra consumada de Cristo. Então nós precisamos nos arrepender e crer nele. Porque essa sabedoria é contraintuitiva à humanidade caída, para mim e para você. Alguém ganha essa sabedoria eterna somente pelo temor ao Senhor, como diz o autor de Provérbios, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aceitando pela fé a revelação de Deus em Cristo e amando a verdade. Não se trata apenas de você saber pregar, ser intelectual. Não é nada a ver com isso, queridos. Mas de temer a Deus e encontrar significado em Jesus, o único que pode dar significado para a sua vida. E você não precisa de muitas coisas para isso. Você não precisa saber muito, você não precisa saber todos os livros da Bíblia. Não precisa não, querido. Não é intelectual, é do coração. Por isso que a sabedoria não é uma vitamina que você compra na Growth, na farmácia. Não existe médico humano que pode prescrever sabedoria para você. O apóstolo Tiago diz isso na sua carta, quando ele diz que a sabedoria verdadeira vem do alto e não de baixo. É a capacidade criada por Deus, dada por Deus, temente a Deus, orientada por Deus, que vai sustentar a nossa vida. A gente não pode ser sábio separados de Deus, porque Deus é o padrão, Ele é a definição, Ele é a fonte da sabedoria. Nós precisamos então nos arrepender e crer. E isso é uma boa notícia para todos nós. Deus não é mesquinho. Deus não é pão duro de sabedoria. Pelo contrário, Ele diz que Ele mesmo irá derramar sabedoria sobre nós. É só nós pedirmos. É só nós buscarmos. Então você pode fazer isso agora. Crendo nele. Crendo em Jesus e se arrependendo de querer ser sábio sem Ele. Somente quando nós reconhecemos Deus em Cristo e nos submetemos ao seu governo, é que nós começamos a ser sábios. Porque Jesus Cristo é o mais sábio de todos. É aquele onde todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos. E Ele chama você, exausto por uma vida tão complexa, para se sentar aos pés dEle e achar descanso. Você está em busca de planilhas, irmão? Você está em busca de como saber viver?
Uma pedra no caminho você pode remover, mas você não consegue remover? É isso? Você está em busca disso? Jesus Cristo é o único que pode te dar o que você precisa. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras são de Jesus. Agora, observe a equação aqui. Vinde a mim, mas aprendei de mim é igual, encontrarei descanso para as vossas almas. Vá até Jesus, aprenda da sua sabedoria, e então você estará livre de si mesmo. Venha hoje. Ah, João, mas eu ainda não acho que eu estou pronto. Mas nenhum texto da Bíblia diz que você precisa estar pronto para ir até Jesus. Jesus não falou assim, venha você, ajeite primeiro algumas coisas e venha. Jesus disse, venha a mim. Venha a mim. Em segundo lugar, você vai ser chamado a cada domingo dessa série, e hoje também, para andar no Espírito. Que é o que você precisa. Mais do que técnicas, você precisa ser fundamentado em Cristo, conhecer a verdade de Jesus e estar aberto à sabedoria do Espírito Santo. Como eu disse, você não precisa saber muitas coisas, você só precisa saber para quem correr. Irmão, não gaste seu tempo com a religião. Você não precisa de mais técnicas religiosas, você não precisa aumentar o seu dízimo. Se fizer isso, glória a Deus. Mas você não precisa aumentar o seu dízimo para chegar a algum lugar. Você precisa só saber para quem correr quando essas coisas apertarem. É para onde o Espírito nos leva, porque o Espírito nos leva para Jesus. E aí a gente passa a viver de acordo com o padrão de Deus, não de acordo com as modas do nosso tempo. Temendo ao Senhor. Porque Deus fez tudo que nós vemos e que nós não podemos ver, Ele fez tudo. Ele entende como tudo funciona nesse mundo. Ele sabe como deveria funcionar as coisas quebradas desse mundo. Então, quem seria melhor para dizer como nós devemos viver, se não o autor da vida? Quem seria melhor para dizer? Pense nas decisões que você está tomando da sua vida. Quem seria melhor para dizer qual decisão tomar? Se não aquele que te conhece, que te fez, que fez todas as coisas, que sabe como deveria acontecer as coisas. Em terceiro lugar, você será chamado a cada domingo e está sendo chamado para ser corrigido. O texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 8, diz, não repreenda o escarnecedor, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele amará. Ou seja, o sábio ama a repreensão. Isso significa, queridos, que ao ser confrontado, o sábio ama e muda. Ele é humilde para saber que não sabe tudo. Então, não fique chateado por descobrir que tem alguma área da tua vida que você precisa mudar, ou ser confrontado em alguma área da sua vida. Sabe o que você pode fazer? Leve essa área para Deus. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Por fim, você será chamado a cada domingo, e está sendo chamado hoje também, para participar da reordenação do mundo. Porque a sabedoria não é apenas uma disciplina acadêmica ou uma disciplina espiritual, mas é uma maneira de viver que vai transformar a cultura, o mundo, as pessoas lá fora quando estiverem em nós. À luz do relacionamento da aliança de Deus. Abraçar a sabedoria é abraçar a missão de Deus de redimir o mundo e refletir a glória dele em todas as áreas da existência. Então eu tenho uma pergunta para a gente poder iniciar essa série, que vai permear o resto da série. Você está disposto a ser sábio? Porque a sabedoria está disponível para todos nós. Todos nós. Mas a questão é, nós queremos a sabedoria? É fácil responder que sim. Difícil é buscar a sabedoria. Porque o nosso mundo cheio de distrações vai nos saturar com as informações para nos distrair do caminho,
de manter os olhos retos à nossa frente, no prêmio da sabedoria em Cristo Jesus. Não deixe que isso aconteça com você. Jesus se entregou na cruz para que você e eu pudéssemos receber novos corações que se submetem ao senhorio dele e da sabedoria dele. Nós não nascemos de novo para viver em tolice. Não nascemos. Então, querido, hoje mesmo, faça isso. Entregue-se completamente a Jesus. Pegue a sua juventude, aquilo que você tem, e entregue ao Senhor, porque do que vale ter todas as coisas se o alvo final não é Cristo? Se você não lançar tudo isso que você tem a Ele, você vai continuar tolo. Jesus mesmo diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma vida que floresce é uma vida que é construída sobre uma base firme. Quando a base é frágil, a areia, a vida desmorona. Então construa a sua vida na base que é Cristo. A vida toda vai ser equilibrada, resistente e capaz de viver com sabedoria. É assim que é a vida com Jesus. Porque a base é Ele. A sabedoria que você precisa é Ele. Sabe uma coisa que você vai descobrir? E eu torço para você descobrir logo, todos os dias. É que no meio de toda a desorganização da nossa vida, existe alguém que você precisa de verdade. E esse alguém é Cristo. Você vai ter um tempo para refletir sobre isso aí. Amém? Curve sua cabeça, faça a sua oração.